Eu não acredito que isso está acontecendo. Por quê? Por que que tinha que ser justo comigo? Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver a esse sofrimento. Essas são frases típicas de pessoas que estão passando pelo processo do luto. Olá, pessoal! Hoje o vídeo trata de um processo pelo qual todos nós um dia na vida iremos passar, infelizmente, que é o processo de luto. Iremos falar hoje sobre as fases do luto, como é que a gente processa, como é que a gente elabora esse luto e quais são as reações mais esperadas. O luto, ele é uma reação natural diante da perda, que pode ser de alguém muito querido, pode ser de um amor, de uma amizade, de um animal de estimação, de um emprego, de um sonho, de algo material, né? Seja um carro, a pessoa que sofre um golpe, que é assaltada, ela pode vivenciar esse processo de perda, esse sofrimento por causa da perda. E é o que nós chamamos então de luto. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Milena, comparar a perda de uma pessoa amada com a de um carro, ou de um emprego, ou de um amor, talvez não seja meio que desproporcional. O luto, ele depende do que aquilo significava para a pessoa. Não é a pessoa em si ou o objeto material em si, mas é o significado daquilo para quem está sofrendo, para quem sente. Então, uma coisa que eu aprendi em todo esse meu processo de 4 anos de estudo na psicologia é que sofrimento não se compara. Dor é dor, né? Não existe dor maior ou menor, existe a minha e a sua dor, porque nós somos pessoas diferentes, nós processamos as emoções de maneiras diferentes. Então a gente não pode também ficar comparando, né? Dizendo assim, fulano nem sentiu a perda da mãe, porque lá no velório ele nem sofreu, nem chorou. Como você vai saber se essa pessoa está realmente sofrendo ou não? Talvez a forma dele demonstrar sofrimento é diferente da sua. Cada um processa a dor de uma maneira diferente. Isso vai depender da vida que essa pessoa teve, das experiências anteriores que ela viveu, a forma como ela elabora, lida com as emoções. Muita gente, quando perde alguém querido, fica ali meio que brigando consigo mesmo, se autocriticando, né? Dizendo assim, eu não quero chorar. Até muita gente, quando vai consolar, diz assim, você tem que ser forte. A pessoa que você perdeu não gostaria de te ver dessa maneira. Apesar da gente saber que as pessoas têm as melhores das intenções quando dizem isso não ajuda, porque a gente reprimir o que a gente está sentindo não ajuda no processo de elaboração dessa perda. Quanto mais a gente reprime, mais aquilo dói, né? Mais fica abafado. Se você está passando por esse processo, se você tiver vontade de chorar, chore. Só você sabe o que você está sentindo, né? Não é errado chorar. Você não é mais fraco do que ninguém se você expressar a sua tristeza. É muito normal você sentir tristeza diante de uma perda, seja ela de uma pessoa ou seja ela de um amor, de uma amizade, de algo que era caro, que era importante para você. Então a intensidade do luto será proporcional ao amor que a pessoa tinha, ao vínculo que ela tinha, né, com o objeto perdido, seja uma pessoa, né, objeto entre aspas, tá, gente? Seja uma pessoa, seja um bem, seja um emprego, uma amizade. Então a gente já viu que cada pessoa, ela vivencia, ela passa pelo luto de uma forma diferente. Tem uma teórica chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela elaborou 5 fases do luto.
Não necessariamente todas as pessoas passam por essas 5 fases e também não passam na sequência que eu vou dizer aqui. Algumas pessoas podem não passar por alguma dessas fases, né? Não vivenciar ou vivenciar de uma maneira diferente. A primeira delas é a fase da negação. Então, a pessoa nessa fase, ela tem dificuldade de admitir que aquela perda realmente ocorreu. Então, ela pensa assim, eu não acredito que isso aconteceu. Não, parece que é um sonho. A pessoa vai entrar ali pela porta. Eu fico esperando a pessoa me ligar. Né? Então, isso faz parte de um processo, né, dessa fase de negação. Depois pode vir a raiva, a pessoa se indignar, se revoltar, pensar, mas por que isso aconteceu justo comigo, né? A pessoa era muito nova, ela não poderia ter morrido agora, ela tinha uma vida toda pela frente. E aí, às vezes, a pessoa se revolta até com Deus. A terceira fase é a da barganha. Quando a pessoa pensa assim, se eu fizer algo, talvez esse sofrimento diminua. Às vezes a pessoa pode até pensar que aquilo pode ser revertido, aquela perda que ela teve, né? Isso acontece muito nos relacionamentos amorosos. Ah, não, se eu for diferente, talvez ele goste de mim de novo, eu consiga reconquistar. E aí a pessoa faz promessas, né? Entra nessa negociação, nessa barganha. A quarta fase é quando a ficha cai, né? A pessoa realmente entende que aquilo é irreversível e aí ela cai numa tristeza, e uma tristeza assim bem forte, bem profunda. Ela pode pensar assim, a vida não vai ser mais a mesma, eu não vou conseguir mais ser feliz sem essa pessoa, minha vida não tem mais sentido. E aí é quando é importante, né, se a dor estiver sendo insuportável, procurar ajuda profissional. E a quinta e última fase que Kübler-Ross criou foi a fase da aceitação. A aceitação não quer dizer, gente, a gente concordar com aquilo que aconteceu, né? Achar que foi melhor que tivesse sido assim mesmo. Não, mas é a gente aprender a viver mesmo com aquela dor. Porque quando a gente perde alguém, principalmente, né, pela morte de alguém muito querido, aquele sofrimento ele vai continuar existindo, mas com o tempo ele vai amenizando. Então o sofrimento ele não vai deixar de existir, porque o amor também não deixa de existir, mas esse sofrimento ele vai amenizando ao longo do tempo. Não sei se vocês já ouviram falar essa frase, né, que eu gosto muito. O tempo ele é senhor de todas as coisas. Então, com o tempo, né, esse sofrimento ele não vai acabar, mas ele vai diminuir. Você vai aprender a lidar com ele e a sobreviver, né, a seguir em frente, apesar dele. A aceitação é sobre isso, é conseguir dar um novo significado, um novo sentido à vida, apesar daquela perda. Na psicologia cognitivo-comportamental, a gente entende que a pessoa não sofre pelo acontecimento em si, mas pela forma como ela interpreta. Então, assim, se eu pensar que eu nunca mais vou ser feliz sem aquela pessoa, a vida vai ficar realmente um fardo muito pesado. Então, qual seria a forma mais funcional, né? Que seria uma forma um pouco mais útil para nós, digamos assim. Então, é transformar essa dor em memórias boas, né? Tentar lembrar das coisas felizes que vocês viveram juntos. Tentar, né, se caso for um luto pela perda de um emprego ou de algo que era importante para você, buscar outras alternativas, tentar vislumbrar uma vida mesmo sem
aquela coisa, né? Ou sem aquela pessoa que era tão importante. Entender que você tem recursos para lidar com essa dor. E caso a dor esteja grande demais, você pode contar com a ajuda de outras pessoas, né? Busque sua rede de apoio, seus familiares, seus amigos, ou uma ajuda profissional especializada. Nem sempre a gente consegue lidar com as nossas emoções sozinhos. E tudo bem, você não é fraco por isso. Na verdade, pedir ajuda é sinônimo de coragem, porque eu sei que é realmente muito difícil compartilhar os nossos sentimentos, a nossa intimidade, aquilo que é mais profundo, com uma outra pessoa que de repente você nem conhece, né? Um profissional ali, mas saiba que os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que trabalham com saúde mental, geralmente elas têm uma formação e elas são capazes de acolher essa dor sem julgamento, te ajudar a elaborar, né, a processar, a passar por esse momento de uma maneira mais saudável. Se você passou ou está passando por um processo de luto, eu quero deixar aqui meus sentimentos. Eu imagino que esteja sendo ou tenha sido muito difícil para você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez, compartilha com seus amigos, deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada!